continuação da aula, descrição dos movimentos. Então estamos ali na parte 2. Bora! O que nós temos no edital? Lembrando, nós temos lá no edital Enem, descrição do movimento e sua interpretação, quantificação, casos especiais, que é o que nós estamos vendo, tá? E suas regularidades observáveis. Nós vamos começar a aula com o lançamento horizontal. No lançamento horizontal, pessoal, deixa eu pegar aqui minha canetinha, eu quero que vocês observem, ó. O lançamento horizontal é quando eu atiro, então, um corpo de cima de uma superfície que ele já está a uma certa altura. O movimento é um arco de parábola. Aqui nesse GIF animado está acontecendo simultaneamente, olha aqui, ó, a representação do vetor, ó, estou mostrando lá, ó, no GIF, ó, da velocidade horizontal e da velocidade vertical simultaneamente. Eu quero que tu observe, eu vou rodar agora o GIF, e eu quero que tu observe o tamanho dessa flechinha aqui, que é a velocidade horizontal, que é a mesma de lançamento, e o tamanho dessa flechinha para baixo, ok? Observe agora, observe agora, olha lá. Olha o tamanho da flechinha da esquerda, do GIF da esquerda. Ela permanece sempre do mesmo tamanho, do início até o fim. Por quê? Porque na horizontal não há aceleração. Então, o que vai acontecer? Na horizontal, a componente horizontal da velocidade mantém seu módulo constante. Não só módulo, a componente horizontal mantém módulo de direção e sentido constante. Agora, olha a componente vertical. Observa lá a componente vertical. Olha ali na flechinha ali, ó. Tá vendo que ela está aumentando de tamanho na vertical? Por que na vertical aumenta a componente vertical da velocidade? Porque na vertical nós temos aceleração. Nós temos aceleração, no campo gravitacional nós temos uma aceleração na direção y que é igual à gravidade, ok? Então, nós temos uma composição de dois movimentos que acontecem ao mesmo tempo. Esses dois movimentos é na horizontal e na vertical. Horizontal é um movimento uniforme, vertical é um movimento uniformemente variado. Aqui eu tenho uma representação de uma figura que mostra justamente essas componentes. Olha aqui, ó. A componente y, eu chamei aqui, ó, aqui minha origem, ó de origem, e eu estou dizendo que para a direita, ó, é o eixo x e para baixo é o eixo s ou eixo y, na verdade, melhor dizendo, né? Então tu vê que para onde é que cresce o x? Para a direita e para onde é que cresce o y para baixo. Então, para baixo, a cada momento, olha aí o vetor velocidade. Não esqueçam que a velocidade é sempre tangente à trajetória. E essa velocidade, que é uma velocidade numa diagonal, pessoal, ela tem duas componentes, uma horizontal e uma vertical. Essa componente horizontal é a velocidade de lançamento inicial. E essa componente horizontal mantém-se constante. A componente vertical, o que acontece com a componente vertical? Ela altera o valor, porque para baixo ali, ó, tem aceleração. Como é que nós raciocinamos o movimento horizontal? Isso aqui se chama princípio da independência dos movimentos. Acontece dois movimentos simultaneamente. O movimento na horizontal é um movimento uniforme. Na aula passada, nós vimos o movimento uniforme. O movimento uniforme é aquele que o módulo da velocidade fica constante. Então, horizontalmente, o móvel anda a distâncias iguais em tempos iguais. Agora, verticalmente, é um movimento acelerado. Olha ali, ó. Então, verticalmente, eu tenho um movimento com aceleração, com velocidade na direção y variável. Tá? Bom, pessoal. Então, ali, ó. Horizontal. O movimento é uniforme, pois o corpo percorre distâncias iguais em tempos iguais. Então, na horizontal, a aceleração na direção x é zero. Não há aceleração na direção x. E se eu quiser calcular o alcance, olha lá, vamos voltar lá, ó, olha aqui o alcance, olha aqui o alcance. O alcance é o quanto andou horizontalmente. É da base da mesa até chegar a andar horizontalmente, tá, pessoal? Então, eu vou usar o quê? Deus vê tudo, porque Deus vê tudo é para um movimento uniforme. Então, se o movimento é uniforme, é V vezes T, só que cuida. Aqui, quando o lançamento é horizontal, não é qualquer velocidade, porque eu tenho a Vx,
velocidade na direção horizontal, a VY, velocidade na direção vertical, e eu tenho V. O que é V? V é a composição de Vx, Vy. Inclusive a composição, vou voltar de novo, essa composição aqui de Vx e Vy, eu faço um Pitágoras entre Vx e Vy para achar V. Então se perguntarem no lançamento horizontal quanto é a velocidade, o que o cara está te perguntando? A composição. Porque se ele quiser a Vx ou a Vy, ele vai ter que deixar claro quanto vale ou quanto é a componente Vx ou Vy. Então olha o que eu fiz, ó. Eu peguei, para saber a distância andada horizontalmente, eu peguei só a Vx, não é Vy nem V, vezes o tempo da queda. O que mais que nós temos? Na vertical eu tenho movimento uniformemente variado. Por que eu tenho movimento uniformemente variado na vertical? Porque na vertical eu tenho movimento com aceleração. E que é aceleração? Coincide com o valor da gravidade. Então, a Vy, pessoal, como é que varia a Vy? Ela varia com o quê? Com a aceleração que é da gravidade. Então, se o cara quer saber quanto que vai valer... Sabe aquela do início do GIF que eu mostrava a Vy aumentando? Quanto vale a Vy a qualquer tempo? Basta pegar ali, ó, basta pegar a gravidade e multiplicar pelo tempo, sei lá, 2 segundos depois da queda. Então tu põe, geralmente é 10 metros por segundo ao quadrado. 10 vezes 1. 3 segundos depois, 10 vezes 3 segundos, é 30 metros por segundo. Tu vai sabendo quanto que vale a componente Vy a qualquer instante. Beleza? Agora, se eu quiser calcular a altura de queda, pessoal, considerando o referencial 0 lá em cima, é o quanto ele se desloca verticalmente. Então, olha como é que eu faço. GT ao quadrado sobre 2. O que é isso aqui? Pessoal, isso aqui é aquela equação do movimento uniformemente variado com V0y igual a 0. Como assim? É que agora... tem que se ligar que a velocidade de lançamento, quando eu atiro um corpo horizontalmente, eu não sei se todo mundo está ligado o que é um lançamento horizontal. Imagina uma mesa, tu pega um objeto, arrasta em cima da mesa. Quando tu soltar o objeto e ele sair da borda da mesa, ele vai fazer um arco de parábola. Tá? O arco de parábola é a metade da parábola. Isso é um lançamento horizontal. E nesse lançamento horizontal, eu estou separando. Tudo que é da horizontal é uniforme. Agora, a altura não é algo da vertical? É ou não é? A altura não é algo da vertical? Então o que eu vou usar na vertical? As equações do movimento uniformemente variado. Ou seja, olha ali, eu considero que a velocidade em y, inicialmente em y, era 0. Ah, professor, mas eu não atirei. Não, mas aquela velocidade que tu atirou, era a velocidade inicial, era só Vx. Não tinha Vy. Ele vai adquirindo Vy durante a descida. Tá beleza? Então tá aí, ó. Então aquela equação grande, como é que era? Era x igual a x0 mais v0t mais at ao quadrado sobre 2. Se reduz a essa expressão aqui. Por quê? Eu considerei a posição inicial lá em cima 0. Eu considerei v0y 0. E aí a aceleração é g. E aí o deslocamento é h. Tá aqui, ó. gt ao quadrado sobre 2 para calcular a altura. O mais interessante do lançamento horizontal vem agora. Isso aí é uma questão quente para o Enem. Presta atenção. Presta atenção. Simultaneamente, ao mesmo tempo que aquela bola A foi atirada, lançada horizontalmente, eu solto a bola B. Essa é a pergunta. Ao mesmo tempo que eu atiro uma bola A, eu solto a bola B. Qual bola chega antes ao solo? O que as pessoas respondem? As pessoas respondem que demora mais tempo a A, então chega antes a B. Não, pessoal. Não, pessoal. As bolas chegarão ao mesmo tempo ao solo. Como assim? É ao mesmo tempo, tá? Eu até fiquei de procurar um vídeo, acabei esquecendo. Depois, daqui a pouco, sobrando um tempinho aqui, a gente busca um vídeo. Até na minha aula do YouTube, lá se for na aula de lançamento horizontal, eu ponho um link de um outro canal, né, que acaba fazendo um experimento e mostra que se ao mesmo tempo uma bola for lançada e outra bola for abandonada,
elas chegam juntas ao solo. Mas como? Ah, pessoal, sabe por quê? Porque essa bola aqui, ó, a bola A, ela só tem de diferente dessa a velocidade horizontal. Verticalmente, a bola A e a bola B são idênticas. Como assim? Porque verticalmente, ambas saem de velocidade na direção y, 0. Ambas saem do repouso na direção y. Tá? Ambas têm g de gravidade, na aceleração da gravidade, e ambas têm que percorrer a mesma distância. Então, ambas demoram o mesmo tempo. Então, para saber quanto tempo um corpo demora para fazer uma queda num lançamento horizontal, basta saber o tempo que uma bola demorou para cair daquela mesma altura? Isso mesmo. Então, se tu quer saber quanto tempo essa demorou, basta saber quanto tempo essa demorou. Porque elas demoram o mesmo tempo para chegar ao solo. Tá aqui, ó. O tempo de queda não depende da horizontal. O tempo de queda depende só da vertical. Essa é uma clássica questão que muita gente erra, mas eu espero que tu acerte, tá? O que essa aqui tem diferente? Essa aqui anda distâncias horizontais que essa não anda. Ambas andaram verticalmente. Então, o tempo de queda só depende da vertical. Anota aí, anota aí. O tempo de queda só depende da vertical. Se ele teve velocidade inicial na horizontal ou se não teve, isso não faz a mínima diferença. Beleza, pessoal? Tranquilinho? Importante aí, então, essa questão teórica. Se cair no Enem, ele vai, sei lá, ele vai botar assim, ele gosta muito da questão de, por exemplo, um avião abandona uma bomba, tá? Aí, em relação ao solo, a bomba faz uma trajetória parabólica. Se daquela mesma altura, no mesmo instante que saiu a bomba, caísse uma bomba, qual bomba chegaria ao solo antes? A bomba que saiu do avião ou a bomba abandonada? Resposta, chegariam ao solo ao mesmo tempo. Pegou? Beleza? Segue. Ah, tá ali. O importante, o tempo de queda só depende da altura, ou seja, a velocidade horizontal Vx não influencia nesse tempo. Agora o lançamento oblíquo, pessoal. O lançamento oblíquo é, na verdade, a subida e a descida, tá? Parecido com aquele outro GIF, olha só o que acontece. Isso aí, vários esportes tem isso. Quando tu joga basquete, quando tu, por exemplo, golfe. Golfe as pessoas não jogam muito, jogam mini-golfe, né? Mas golfe, tá? Salto em distância. Tem vários, então, experimentos aí, né? Vários esportes que a gente usa o lançamento. O próprio vôlei, né? Quando tu saca, né? O vôlei, né? É um lançamento oblíquo. Então, nos esportes é muito isso. Observe novamente, eu vou frear aqui. Vou frear aqui. Ó, olha ali, pessoal. Essa velocidade em branco aqui, ó, velocidade em branco aqui, ó, é a velocidade, é a composição de Vx e Vy. Essa daqui em azul, ó, aqui em azul, é a componente vertical da velocidade. E aqui a componente horizontal da velocidade. Beleza? Eu quero que vocês observem o que acontece com a componente horizontal que está representada aqui embaixo. Então acompanha essa flechinha aqui, componente horizontal, Vx, que eu vou chamar de Vx, e com a componente vertical da velocidade. Então nós temos 3 velocidades no lançamento oblíquo. Vx, Vy e a velocidade que é a composição das duas, que é a velocidade vetorial. O que acontece agora, pessoal? Acontece o seguinte. Vamos liberar aqui, olha lá. Acompanha. Olhem aqui a componente horizontal. Tá vendo que a componente horizontal continua sempre do mesmo tamanho no início, no meio e no fim. Então o tamanho do vetor Vx não se altera. Agora, olha o tamanho do vetor azul, componente vertical da velocidade. Ela diminui na subida, na altura máxima não tem componente Vy e na descida ela aumenta para baixo. Consegue acompanhar isso? Então esse é o tal do lançamento oblíquo. Aqui tem essa situação.
eu atiro um corpo, essa velocidade de lançamento tem um módulo, uma direção e um sentido, dado por um ângulo aqui, ó, tem um ângulo e uma velocidade. O que a gente faz no lançamento oblíquo? Eu divido novamente, assim como eu fiz com o horizontal, pessoal, divido ali, ó, tá vendo? Ó? A partir daqui, ó, se eu só descesse, eu tinha um lançamento horizontal. O oblíquo é a subida e a descida. Então, o que nós temos aqui, pessoal? Olha aqui, ó. Eu pego a velocidade de lançamento, essa velocidade de lançamento, ela é diagonal. Eu decomponho na vertical e na horizontal, ou seja, em Y e em X. Eu decomponho. E aí, durante a subida, essa componente diminui e essa permanece constante. Durante a descida, essa componente aumenta e essa fica constante. Tá? Por que isso? Por que isso? Porque, pessoal, no lançamento oblíquo, olha só, como é que eu faço a decomposição antes? Depois a gente viu o que acontece. Como é que eu decomponho? Eu pego a velocidade que está aqui, ó, a velocidade, e eu uso relações de seno e cosseno. Então o aluno tem que conhecer a parte lá de trigonometria, né, a parte de triângulos, e saber o seguinte, ó, cosseno de θ é cateto cosseno, cosseno. Oposto ou adjacente? Cosseno é cateto adjacente, ó. Quem é o adjacente? É o V0x. Sobre a hipotenusa que é V. Por isso que V0x é V0 cosseno θ. Bom, agora, quem é o seno de θ? É o cateto oposto sobre... O cateto oposto é o V0y sobre a hipotenusa. Então, assim, tu tens que saber pegar a velocidade na diagonal e trocar por duas. V0x é V0 cosseno θ. V0y, V0 seno θ. Então, uma velocidade de lançamento com o seu ângulo viram duas, ok? Que é a V0x e V0y. É assim, então, que a gente faz a decomposição. Tá beleza? Então, tá aí as componentes da velocidade vetorial. Agora, lançamento oblíquo, tem que ser no vácuo, tá, pessoal? Não pode ter atrito, porque se tivesse atrito, teria aceleração na horizontal. Isso aí é no vácuo, ok? Olha ali o que acontece. Olha a V0x, tá vendo? A Vx, em todos os momentos, olha o tamanho dessa flecha. Acompanha ali, ó, olha o tamanho dessa flecha, olha o tamanho dessa flecha, o tamanho dessa flecha. A Vx, ela tem sempre o mesmo tamanho, porque na horizontal, pessoal, não há aceleração na direção x. Tá? Então, se eu quiser calcular qualquer deslocamento x, inclusive o alcance, eu pego Vx vezes o ΔT. Que ΔT é esse? Depende. Se eu quiser saber, por exemplo, quanto é o alcance total, o que eu uso? Eu uso o tempo total, que é o tempo de subida mais o tempo de descida. Nunca esquecendo que tempo de subida e tempo de descida, tanto no lançamento vertical, acho que até não falei isso na aula passada, mas vamos então usar a aula de hoje. Quando eu atiro um objeto para cima no vácuo, se demorou 2 segundos para subir, demora 2 para descer. Aqui é a mesma coisa. No lançamento vertical, aqui que é o lançamento, desculpa, no lançamento oblíquo, o tempo de subida e o tempo de descida são sempre iguais. Tá? Então, se ele quiser saber o A, olha o que é o A, o alcance. Esse problema do alcance, pessoal, é um problema bem importante. Porque o problema do alcance sempre foi usado na balística, né? Principalmente em guerras. Os caras que não sabiam onde é que eles atiravam o canhão para acertar o alvo. Então é um problema bem importante, né? Nessa engenharia aí bélica. Né? Então, na horizontal, é Vx vezes ΔT. Esse aqui é o deslocamento horizontal. E verticalmente, por que isso aqui é Vx vezes ΔT? Pessoal, horizontal, eu não tenho aceleração. E se eu não tenho aceleração, o movimento é, na horizontal, uniforme. Olha lá, olha a componente Vx, constante, em módulo de direção e sentido. Então, na horizontal, eu tenho um MU, movimento uniforme. Porque eu não tenho aceleração. Então, é Deus vê tudo isso aqui, ó. Só ao invés de D, eu chamei de X. Eu quanto ando na direção X. Agora, eu tenho que cuidar o seguinte. Presta atenção no seguinte agora. Não vai errar isso. Na vertical, eu tenho aceleração. Para não dar problema com o sinal, olha aqui, ó, tá vendo? Ó? Olha meu referencial. Para cima, positivo. Olha aqui, ó. Olha aqui. Vou até botar uma marcação com a canetinha aqui, ó. Olha aqui, ó. Para cima, positivo. Então, essa velocidade para cima é positiva.
ok? Para cima é positiva. Agora, essa daqui para baixo dará negativa. Então, o significado de para cima é positivo. Agora, olha a gravidade como é que ela aponta. Pessoal, gravidade sempre aponta para baixo. Se gravidade sempre aponta para baixo, ela vai ter que estar nas contas sempre negativa. Então, para não dar nenhum problema, eu botei menos o valor da gravidade, menos o módulo. Então, se ele falar para ti, a gravidade nesse problema é 10 metros por segundo ao quadrado. O que significa isso? Nessas equações ali, tu vai botar menos 10 metros por segundo ao quadrado. Tá? Como na direção y tem aceleração, eu vou usar todas as equações do movimento variado. Tá ali, ó. Olha aqui, pessoal. V igual a V0 mais AT, só que esse V não é qualquer V, é o VY, é essa componente aqui que eu estou analisando. V0, Y, é a velocidade de lançamento, aquela lá que a gente decompôs no início. E menos, tá aqui, ó, para tu não se confundir, porque na subida, ó, ele diminui o valor de VY. Tá? E aqui, o que é isso aqui? Y igual a Y0, V0, YT, menos GT ao quadrado sobre 2. É a função horária do movimento na direção Y. Tá? E aqui também a Torricelli, ó. Tá? Eu já botei aqui menos para ninguém. Ah, mas o Torricelli não era mais? Sim, mas eu já estou botando menos para que tu não erre ali, né? Deixei só um espaço para o valor da gravidade. O que é mais perguntado? Teoria. Mais perguntado de teoria. Na altura máxima, quanto vale a velocidade? O que tu vai responder? Na altura máxima, quanto vale a velocidade? Quanto vale a velocidade? O que o cara responde? Ah, vale 0. Cuida, pessoal. Olha aqui a sacanagem, olha a sacanagem. Na altura máxima, a VY é 0. Ou seja, ele para de subir. Agora, olha lá. Ele parou de ir para o lado? Não. No lançamento oblíquo, na altura máxima, a velocidade é mínima, que é a Vx, mas não é 0. Poxa, mas eu achei que era 0. Ah, é 0 aqui, ó. Se eu pego um objeto e jogo para cima, vertical, sem ser oblíquo, na altura máxima, aí sim, na altura máxima é 0 a velocidade. Agora, no lançamento que é oblíquo, pessoal, na altura máxima, ele para de subir. Não tem V0, não tem VY, mas continua tendo Vx. Então, na altura máxima, anota aí. Na altura máxima, a velocidade é mínima e é Vx no lançamento oblíquo. Se tu tiver que fazer qualquer conta, são com essas expressões. Detalhe, o que é mais perguntado? Aqui, altura máxima. O que eu vou fazer para calcular a altura máxima? Nessa expressão, Vy é 0. Então, tu calcula o tempo de subida aqui. Ó. Isso aqui, tu calcula no início, tu fez a decomposição. Põe aqui 0 e tu calcula o tempo de subida, porque tu vai ter a gravidade, isso aqui. Calculando o tempo de subida, olha aqui, isso é 0, porque eu saí do 0 ali. V0y tu vai ter que botar, é esse valor aqui. Tempo tu descobriu aqui. Então tu descobre o tempo a altura máxima com essas duas expressões. Ah, eu quero usar a Torricelli. Pode usar, porque aí tu vai calcular. Só que o problema é que tu pode calcular com Torricelli. Aqui, ó, porque isso aqui é 0 na altura máxima. Isso aqui tu calculou lá decompondo a velocidade. E isso tu tens, então tu vai calcular a altura máxima. Então tu pode usar qualquer uma das duas para saber a altura máxima, que é uma pergunta que se faz bastante. Certo, pessoal? Antes do MCU, eu quero mostrar uma coisa para vocês. Que esse aqui é muito legal. Não sei se vocês conhecem, mas na Universidade do Colorado tem o FET. Tá? O FET Colorado Edu, coloca lá na busca que tu vai encontrar na hora. Ele tem várias animações aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Tem várias animações de física, de biologia, de química. E aqui, ó, se tu for em movimentos, nem todos funcionam em iPad, só os que são HTML5, tá? Mas aí tu tem de ondas, tu pode separar trabalho, energia, potência, vai separando, ó, movimentos. No de movimentos eu fui lá no lançamento oblíquo e tem aqui o que é legal, tá? Tu pode fazer aqui, ó, tu pode simular aqui, ó, tu pode aqui mesmo pegar o canhão ou tu pode mudar aqui
o ângulo aqui no cantinho, tá vendo? Então o que eu faço aqui, ó? Eu pego, deixa eu só ampliar isso aqui para não aparecer aqui na minha tela. Eu posso aqui, ó, mudar a velocidade inicial. E o que eu faço? Olha lá, ó, quando eu ponho Fire, ó, ele faz o lançamento. E o objetivo é justamente que tu altere aqui, ó, os valores, ó, tu altere aqui os valores e tente fazer um lançamento que acerte esse alvo aqui. Você vê que o meu lançamento tá, ó, esse foi bom até esse lançamento, olha ali, ó. Olha ali, esse lançamento foi bom. O objetivo é acertar esse alvo. Então o aluno vai mexendo, ele consegue mexer nos parâmetros. Quais parâmetros ele consegue mexer? Ele consegue mexer na velocidade inicial de lançamento, que é aquela que tu decompôs, no ângulo, tá? Na massa. Tu pode até mudar que tipo de objeto, é bem interessante aqui. Tá? Tu pode mudar o zoom, olha lá, ó, muda o zoom aqui, eu posso apagar. Então eu recomendo que vocês utilizem aí até para ilustrar, né, como é que é uma situação de lançamento oblíquo. Tá beleza?